Olá, no programa Propaganda e Negócio de hoje, nós vamos bater um papo com Boris Casoy, um dos jornalistas mais admirados do Brasil. Não perca, volto já. Olá, amigos do Alpha Channel. Como eu disse no início, tenho a honra de poder fazer uma entrevista com o mestre Boris Casoy, um dos meus grandes ídolos do jornalismo, do rádio, da televisão, dono de uma personalidade marcante e que trouxe de volta, né, para o Brasil o jornalismo sério, com comentários sérios. É uma coisa que não toma partido de ninguém, mas que faz sempre comentários e opiniões, agora lendo jornais, né? E interpretando as notícias de modo correto, que eu adoro. Boris, obrigado por estar comigo aqui nesse programa, viu? É um prazer. Décio, eu que sou seu telespectador assíduo e agora seu companheiro do Alpha Channel, quero agradecer a deferência de estar num programa que eu assisto. Muito obrigado. Assisto e gosto. Muito obrigado pela audiência, fico honrado com isso. Bem. Boris, me fala um pouquinho da sua carreira. Você tem mais de 30 anos de jornalismo, né? Como é que você começou? Não, eu tenho mais de 60, Décio. De jornalismo? De jornalismo, ininterrupto. É mesmo? Eu comecei mais ou menos aos 15 anos, mais ou menos aos 15 para 16 anos, e aí é uma longa carreira. Comecei em rádio, eu fiz um concurso numa antiga rádio, Piratininga, e que já não existe mais, e acabei vencendo esse concurso com 15 para 16 anos, eram outros tempos, e passei a ser um repórter não. A rádio transmitia turf. Sábado e domingo, corrida de cavalo. E eu dava os resultados do futebol. Essa foi a minha primeira entrada no rádio e o começo do meu aprendizado. Lá eu conheci muita gente e um dos meus colegas, que foi o James Membribes, me disse, olha, está começando uma rádio nova, pequena, está precisando de gente, é uma rádio de japoneses. A Rádio Santo Amaro. Naquela época a rádio chamava Rádio Difusora Hora Certa de Santo Amaro. Aí eu fui para essa rádio que os japoneses estavam comprando do Dr. Paulo Machado de Carvalho e era uma rádio, isso não tem mais hoje, os jovens nem resvalaram nessa história. A rádio transmitia de manhã até o meio-dia e de noite, das 8 até as 11 ou meia-noite, programa em japonês. E à tarde tinha uma programação dos brasileiros. A colônia já era grande. Em 63, o João Goulart baixou uma portaria proibindo essa transmissão em língua estrangeira sem que houvesse tradução. Então, naquele tempo já havia vários programas, programa árabe, programa judeu, programa italiano, falado nas respectivas línguas. Eu não recordo isso. Você é menino, você não lembra, isso faz muito tempo. Imagina. Isso faz muito tempo. Tinha programas e tal, programa italiano, árabe, e não era um só, não. Bom, tinha programa português também, e eu me lembro dos apresentadores, era dirigido às comunidades. E você por isso que eu estou falando... Você foi para o rádio, a princípio, eu tenho a impressão, além da sua inteligência fora do normal, né? Pela voz, né? Você tem uma voz boa para a rádio também. Não, talvez mas nessa época. Acabou sendo coincidência, porque quando eu comecei eu tinha uma voz falsete. É mesmo? Não. A sua voz é aí ótima. continuando com a biografia, aí Rádio Santo Amaro, futebol, fui para Rádio Pan-Americana, atual Jovem Pan, transmiti futebol que eu já fazia na Santo Amaro, fiquei pouco tempo, voltei para Santo Amaro, eu era muito jovem, eu tinha 18, 19 anos, eu não aguentei o convívio gozado, né, com
eu tinha um respeito muito grande pelos meus colegas que trabalhavam comigo e tive dificuldades imensas de me soltar na Rádio Pan-Americana, onde eu transmiti futebol. Mas por quê? Transmitia mal. Porque eram seus ídolos? Não, eu fiquei inibido. Era a camisa da seleção brasileira vestida no menino que ainda jogava na várzea. Eu fui muito cedo para lá. Era uma responsabilidade grande. Como não tem testemunhas da época, eu posso dizer que eu transmitia muito bem. E aí, não tenho dúvida. E aí alguém me convidou para falar doce na Rádio Eldorado. E eu fui falar doce, fiz um teste e fiquei 7 anos e meio na Rádio Eldorado. Aí eu entrei na faculdade de Direito, que eu não terminei, fiquei com a matrícula trancada no 5º ano. Você se lembra da Eldorado? Sim, claro. Rádio é uma rádio clássica, né? Com notícias fornecidas pelo jornal Estado de São Paulo, Jornal da Tarde, a VEMAG e seus revendedores informam. Aí tinha música norte-americana pela Eldorado. E era falar doce. A rádio não dava o nome dos locutores, tinha um noticiário muito bom, na época, que era um noticiário de meia e meia hora, fornecido pelo Estadão, que era o grande jornal da época. Aí a vida me arrastou, eu fui ser secretário de imprensa. Fui secretário de imprensa do secretário da Agricultura, Herbert Levy, do vice-governador, que também foi secretário da Agricultura, Antônio Rodrigues Filho, do ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, que está vivo, mora em Porto Alegre, de vez em quando a gente conversa, e do prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz. O prefeito era nomeado, ele foi nomeado pelo Laudo Natel. Daí, do Figueiredo Ferraz, eu passei um ano na Alcântara Machado, congressos, feiras e congressos. Alcântara Machado, depois, pois já era top. Top. E aí eu fui assessor do grande Caio de Alcântara Machado. Que eu conheci pessoalmente também. Era uma figuraço. E daí... Foi ele o criador do Salão do Automóvel, né? Do Salão do Automóvel. Era a grande promoção da Alcântara Machado. Salão do Automóvel. E tinha Alcântara Machado Publicidade, que era outra coisa. Outra coisa. E aí eu fui para... Deixa eu me lembrar que eu já esqueci. Não, aí eu de lá conheci o Frias e fui para a Folha de São Paulo. Fui para a Folha de São Paulo, onde eu fui 2 vezes editor-chefe, fui editor de política. O que eu gostava mesmo de fazer era uma coluna de bastidores, o Painel. Coluna Painel, que era a coluna mais lida da Folha. Daí eu fui convidado para ir para o SBT, fiquei 9 anos no SBT, do SBT para a Record, fiquei 8 anos e meio da Record para a Band, fiquei 8 anos e meio na Band, teve uma experiência rápida que foi a TV JB, que durou, 6 meses, e em seguida eu fui para a Rede TV, fui para Bandeirantes e fui para a Rede TV, onde eu passei 4 anos e agora o meu contrato, até eu sou vítima da pandemia, eu fiquei lá sem trabalhar, ganhando, eles arcando com o meu salário, sem eu produzir, aí eles resolveram que nós íamos desmanchar. Saí de lá muito bem, me dou muito bem com todo mundo lá, enfim. Agora, quando você 62 anos. Quando você foi para o SBT, a gente tinha um padrão de jornalismo em televisão, que era o Jornal Nacional, com locutores. Você foi para fazer o papel de âncora, né? Ou seja, não era simplesmente dar notícia como você fazia talvez nos jornais, como secretário de imprensa, etc.
E esse foi, eu acho, a grande mudança no jornalismo, o próprio apresentador dando opiniões, né? Não é, Boris? Porque de onde você tirou essa ideia? Eu acho que você foi o primeiro âncora da TV brasileira. Como é que você se inspirou para fazer isso naquela época? É o seguinte, quando eu fui para o SBT, me deram uma gravação. Naquela época, a televisão americana não chegava aqui, não tinha satélite com transmissão internacional. Quem tinha estado nos Estados Unidos conhecia. O âncora americano me deram uma gravação com os âncoras americanos, disseram, nós queremos fazer um programa mais ou menos assim. Os âncoras americanos têm uma característica que eles são os editores dos jornais, eles chefiam o jornal e apresentam, mas eles não comentam. Talvez agora, mas não era uma característica de o âncora comentar. O âncora fazia um comentário uma vez por ano, sei lá. E eu sentia necessidade de comentar. Nós começamos trabalhando como âncora americano, eu dirigindo. Eu era uma das pessoas que dirigia, porque acima de mim tinha o diretor de jornalismo, o subdiretor, mas eu dirigia lá o meu galinheiro, que era o jornal. E eu senti um vazio, uma necessidade de explicar a notícia. Não explicar a notícia, mas dizer qual era a realidade daquele fato que o telespectador estava vendo. Ou seja, não é bem com assim. Autonomia total, né? Você lutou por essa autonomia. Autonomia total. Porque eles não tinham, os outros não tinham essa autonomia para poder dizer o que queriam. Não tinham. Os apresentadores, essa é a diferença entre o apresentador e o âncora. A palavra que separa o âncora do apresentador é autonomia. Hoje todo mundo chama todo mundo de âncora, mas o apresentador apenas lia. Eu lia também no teleprompter as notícias, mas comentava. A maioria dos comentários eu até escrevia por causa do tempo, mas podia improvisar e aquilo não passava pelo crivo de ninguém. E aquilo foi se amalgamando. Depois disse, olha, vamos fazer uma entrevista. E aí enfiamos uma entrevista. Então foi um modelo cuja estrutura pretendia ser baseada no âncora americano e foi um pouco alterada. E o que vingou muito foram os comentários. O Jornal Nacional tinha um predomínio total de audiência, os números eram outros, o Jornal Nacional tinha 40 e pouco, e nenhum telejornal passava de 2, 3, 1, e o Telejornal Brasil, que foi essa novidade, mordeu os calcanhares do Jornal Nacional. A gente dava 10, 12 pontos de audiência. Não, é uma maravilha. E sem nenhuma apelação. Quer dizer, o jornal não fazia apelação, porque existe uma série de apelações em televisão. Claro que ele tinha o seu projeto, que o jargão chama de espelho na televisão. Claro que ele tinha um jornal que buscava audiência, mas era um jornal que era dirigido a um público melhor. A gente supunha que era um jornal mais... Eu não queria usar essa palavra, elitizado. Eu tive uma grande surpresa naquela época, que foi a seguinte: a revista Veja me procurou, dizendo o seguinte, olha, nós temos uma pesquisa, você é o apresentador, âncora de televisão, com mais penetração nas classes C e D. Porque explicava a notícia. E foi uma surpresa para todos nós, e aí eles fizeram uma entrevista de páginas amarelas comigo, que são aquelas páginas principais de entrevistas da Veja, que persistem até hoje, sobre essa questão de eu ser o âncora mais popular, quando a nossa expectativa era dirigir por um público aparentemente mais inteligente. Aí eu tenho uma historinha que eu queria contar dessa coisa do âncora popular. Então conta. Tinha uma senhora que trabalhava na minha casa,
trabalhou durante mais de 30 anos, já se foi. A dona Máxima, uma pessoa fantástica. A dona Máxima morava nos limites de uma favela. E essa favela era num vale, num morro, claro, e tinha um riozinho. E então ela que não conhecia nada de televisão e que não pretendia me elogiar, ela me contou como se fosse uma curiosidade. Ah, senhor Boris, o senhor sabe o que acontece? Quando começa o seu jornal, tem um eco. A favela inteira está ouvindo e tem um eco. E os meus filhos brincam e tiram o volume da televisão, eu fico ouvindo aquele eco. A favela me ouvia. A favela me ouvia. Então ela me contou essa curiosidade e eu tenho orgulho disso. Eu gosto dessa história. Isso afagou o meu ego durante muito tempo. Toda a favela ligada e sintonizada no mesmo canal. Boris, os primeiros 15 minutos terminaram. Eu queria falar um pouquinho com você no segundo bloco das suas frases famosas. Por exemplo, aquela, isso é uma vergonha. Aliás, meu sonho era falar isso, eu acabei de falar. Então aguardem os amigos do Alpha Channel, no segundo bloco com o grande Boris Casoy. Até já. Segundo bloco da ótima, excelente entrevista com Boris Casoy, jornalista especial, um dos meus ídolos da área de comunicação. Boris, eu queria falar com você agora sobre essas frases que eu terminei no primeiro bloco. Como é que surgiu a frase, isso é uma vergonha, que você falava e que tanta gente gostava? O que aconteceu quando você falou a primeira frase dessa aí? Eu não falava, eu continuo falando. E quando eu dou um intervalo, a frase tem mais de 30 anos, quando eu dou um intervalo, eu acho, está desgastada, as pessoas exigem, é impressionante, inclusive das novas gerações. Olha, o jornal começou a cobrir fatos que normalmente, naquela época, não eram cobertos. Ditadura, cuidados com governos, mas, de repente, a nossa sucursal no Recife, lá do SBT, produziu uma reportagem assustadora sobre um pronto-socorro no Recife. Isso não mudou muito, mas era um pronto-socorro onde faltava tudo, gente espalhada pelo chão e tal, um horror. Até hoje tem, né? Até hoje tem isso. Não, pois não mudou muito. Nada, não mudou nada. E aí, à medida que a reportagem ia se desenvolvendo, eu fui possuído por um sentido, né, de repulsa, de indignação. É essa a palavra, indignação. E me veio à cabeça uma pequena rede do meio oeste americano que, quando o Kennedy foi assassinado em 1966, essa rede parou de transmitir e colocou um letreiro enorme no ar, shame, vergonha, e parou de transmitir. Eu me lembrei daquilo e achei uma identificação. Era uma vergonha um país como os Estados Unidos e tal, ter um presidente querido, o Kennedy, assassinado daquela maneira. Era uma vergonha. E quando abriu para mim, quando a câmera abriu para mim, eu ia comentar, então a câmera do comentário era uma câmera que me pegava em big close, aqui assim, e eu disse, isso é uma vergonha, 3 vezes, isso é uma vergonha. Indignado. E aí continuei o jornal e tal. Quando eu terminei o telejornal, tinha uma pessoa ligada na direção me esperando na porta do estúdio, disse, olha, com muito jeito, olha, Boris, esses gênios da televisão, olha, Boris, você tem que tomar cuidado, porque quando você, em big close, invadiu
a tela, você invadiu a casa do telespectador. Isso é grave, é uma coisa que não se faz em televisão. Você, enfim, uma invasão, o lar das pessoas, você entra com aquela violência e tal. Eu falei, puta, estrepei o Silvio Santos. Derrubei a emissora dele pelo tom, né? Que gênio que disse isso. Fomos andando até a redação e os telefones estavam explodindo. O Brasil, muita gente, o Brasil inteiro, dizendo, olha, era o grito que eu tinha contido na minha garganta, era o grito. E é um grito que não tem nada de moralismo, é de indignação. Pois é, a pessoa que foi lá te criticar... Não, a pessoa estava imbuída das melhores intenções. Eu acho que, como outras coisas que aconteciam, era um comportamento que havia na televisão. Não podia se mexer muito, não podia dar a mão para o entrevistado, eram umas coisas... Eles não gostavam de pessoas que usavam óculos, todo mundo precisava ser muito bonito. Na reportagem você não podia fazer com que desdentados falassem, porque pegava mal para o telespectador, um monte de bobagens, preconceitos. Só pessoas bonitas. E essa frase, e essa frase durou mais de 30 anos, né? Quer dizer, uma coisa impressionante. Ela existe. A outra frase, uma outra frase que eu uso menos é preciso passar o Brasil a limpo. Eu ia te perguntar isso também. Essa foi construída, viu, Décio? Essa foi construída. Mas construída da seguinte maneira, são coisas assim que você não sabe muito bem de onde surgem. Era o processo de impeachment do então presidente Collor. Coitado, hoje, depois de tudo que aconteceu em governos passados, o Collor poderia até ser canonizado, porque ele era um santo perto do que aconteceu depois dos governos Dilma e Lula. Mas vamos em frente. E aí eu achei que tudo que estava acontecendo era muito grave e queria alguma coisa que consubstanciasse, somasse tudo aquilo. Aí sentei, na hora que eu sentei, peguei um papel, comecei a escrever. Aí saiu essa frase. É preciso passar o Brasil ali, porque foi usada, e agora já se incorporou até no ao popular. Politiquês. É preciso. Não tem nenhuma grande criatividade, mas eu somei coisas já existentes. Essas duas frases as pessoas falam no dia a dia brincando, isso é uma vergonha, é preciso passar o Brasil a limpo, então, que aliás até hoje é preciso passar o Brasil a limpo. E teve outro programa, mas eu não me lembro se foi no SBT, que você deu uma banana no ar. Queria saber o que aconteceu. Não, a banana, a bem da verdade, a banana foi preparada. Quer dizer, eu resolvi, antes do jornal, o pessoal não estava avisado, sobre aquele assunto, dar uma banana. Era uma votação sobre previdência. E eu tive o cuidado, porque eu sabia que estavam de olho em mim, de dar a banana ao projeto. Claro, a Câmara imediatamente me processou, e até depois eu conheci o juiz que exarou aquela sentença, e eu não ataquei a Câmara, eu ataquei o projeto da Previdência. Olha, para o projeto, eu não ensaiei, mas eu fiz com tanta convicção que eu cheguei a me machucar. Os teus colegas da emissora, eu imagino que também tenham tido uma reação diferente, ou mais ou menos parecida com a vergonha lá. A reação foi a seguinte: o estúdio era blindado, como são os estúdios de televisão, e quando eu dei a banana, eu ouvi um ruído lá fora que era uma admiração, uma surpresa
coletiva. O Todo mundo pessoal concordando com aquilo, que foi um negócio. reagindo, É. né? Ou tendo uma surpresa. Que era um gesto que não era habitual na televisão. Boris, você E que eu tem me- tanta vivência em jornalismo, qual foi o pior momento do jornalismo no Brasil? Foi da ditadura, não? Ou foi depois o PT? Como é que você vê? Eu não sei porque eu não vivi outros momentos. Eu não vivi a época Vargas, que também foi uma ditadura cruel. Ah, o inconformismo do poder com a imprensa, ele sempre se manifesta. E isso é permanente. Então, eu vou fazer uma avaliação rápida. Claro que o governo militar queria o controle da imprensa, assumiu o controle como uma censura. O Estadão e o Jornal da Tarde, o Estadão publicava trechos de Camões, o Jornal da Tarde publicava receitas com os ingredientes trocados. A Folha, onde eu trabalhei, que é o jornal que eu dirigi, a empresa resolveu não desafiar. O publisher, Frias, me dizia o seguinte: nós não temos armas, vamos ter que engolir. Então, eles mandavam comunicados, passavam por telefone e a gente cumpria aquilo lá. Então, era explícita a censura. No governo Fernando Henrique e no governo Sarney, que eu cobri intensamente e convivi e critiquei e também elogiei, houve a mais total e completa liberdade, sem pressões. Os presidentes e tal, quando as emissoras e os jornais passam dificuldades, despejam um pouco de publicidade para ajudar e esperam uma recompensa. Até hoje. Até hoje. Hoje, muito mais. Muito mais. A situação econômica da imprensa escrita, falada e televisada Ou tiram, às vezes tiram até, né? Verba. às vezes tiram para punir. O governo militar andou tirando da Folha. Eu me lembro que 5% da nossa publicidade era estatal e nós não tivemos problema. Agora, os governos, o governo Fernando Henrique e o governo Sarney, foram de duas pessoas que você pode achar o que você quiser deles, mas eles tinham um conceito muito forte de democracia. Claro que não era um conceito teórico. Eles praticavam, pelo menos em relação à imprensa. Eu jamais vi, senti, percebi qualquer pressão e qualquer manifestação. Tinha manifestações, telefonemas: olha, você errou aqui, que história é essa? Claro que tinha, é normal. Normal. Mas pressão não. Agora, os governos petistas foi uma pressão violenta, exercida de maneira diferente, mas comparável ao regime militar, usando todos os meios possíveis. É mesmo? Puxa vida, eu não sabia disso, não tinha conhecimento. Não, Tirando verba, inclusive. Tirando verba. Eu fui vítima disso na Rede Record. Que coisa, hein? Eu fui vítima disso na Rede Record. Eu não sabia. Não, mas foi muito... Tá vendo? Normalmente isso é silencioso, mas sabia e muitas vezes foi explícito. Isso o PT, que foi um partido importante, ainda é importante, tem uma parte dele significativa que tem uma vocação autoritária. Sem dúvida. Então, esse exercício de você forçar isso ou aquilo em nome do país, nunca a pessoa faz aquilo de... não, vamos ser mal, vamos perseguir, não sei o quê. Não. É característica, né?
jeitão, convicto. o jeito. É. Não, esse jornal, isso não ajuda o país. E agora as coisas da relação imprensa e governo realmente são péssimas. Não são das melhores. Ainda eles não vieram em cima da internet. E nem da TV a cabo, que está fora do âmbito. Boris, o que você diria aos jovens que gostariam de se formar em jornalismo? Quais são umas 3 ou 4 dicas que você poderia dar a eles nessa profissão, com tanta experiência que você tem? Eles têm que saber que a tendência é que eles serão empregados a vida toda, a maioria deles. Quem quiser triunfar na profissão, ser feliz na profissão, é uma profissão que pode não propiciar muito dinheiro, mas propicia muito prazer, muita realização pessoal. Quem tem a vocação, quem gosta, tem que tomar cuidado que filme americano de jornalismo não tem nada com a realidade brasileira. Quem gosta, que precisa conhecer um pouquinho, precisa ver como funciona, quem gosta tem uma remuneração pessoal muito boa. Mas precisa, primeiro, conhecer português. Ter uma boa base cultural, precisa ler, precisa saber o que aconteceu, precisa ter uma noção mais correta do mundo e saber uma língua, pelo menos. Eu diria inglês. Fundamental, né? Fundamental. Se não tiver, perde na concorrência. Perde na concorrência para os companheiros. E, tá, se possível, conhecer alguns princípios, eu iria até mais à frente, de economia. Eu estou juntando essas coisas que eu acho básicas para alguém que quer se desenvolver na carreira. Eu queria agradecer a sua atenção, dar mais um recado aos telespectadores do Alpha Channel, que todos os dias eu o acompanho, das 8 às 8h30, pontualmente o Boris está no ar, ao vivo, prestigiando o Alpha Channel e toda a nossa região e os nossos telespectadores e internautas também, né? Boris, obrigado por ter vindo, agradeço muito. Vamos ver se a gente um dia se encontra pessoalmente para bater um papinho também. Obrigado, viu? Obrigado, Décio. Boa noite para você que teve a paciência de me assistir. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, tchau.